Vamos ver se agora a gente consegue. O sinal não tá bom, o sinal tá meio complicado. O Wi-Fi aqui da igreja não tá totalmente satisfatório. Vamos ver se a gente consegue agora poder falar da Bíblia Responde de hoje. Estou aqui direto da minha igreja, igreja que eu pastoreio, Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor, em Piedade. E vamos para mais uma Bíblia Responde hoje, né? Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que tem estado conosco todos os dias, tem sido realmente bênçãos na minha vida, tem sido bênçãos no meu ministério. Deus abençoe tremendamente a cada um em nome de Jesus. Quero mais uma vez aqui enfatizar o convite para que vocês venham estar aqui comendo um bolo comigo. Na próxima quinta-feira eu vou estar dando culto e ação de graças por ocasião de mais um aniversário que eu completo, né? E eu gostaria de convidar vocês para virem se confraternizar comigo aqui. O culto começa às 19h30 e ficarei realmente feliz com a presença de vocês aqui na Igreja do Primeiro Amor, Rua Cisca. O sinal aqui tá brabo o negócio. Brabo. Não, tô em São Paulo não. Tô aqui na igreja. Estou tentando fazer esse sinal melhorar aqui, porque esse sinal ele tá me deixando na mão. Tá saindo muito de área. Tá ficando fraco. Agora eu tô ficando em pé aqui para ver se eu consigo pegar uma conexão melhor para poder falar com vocês a respeito do tema de hoje, tá? Vamos tentar. Torçam aí para dar tudo certo, para que a gente possa transmitir essa live, porque é um assunto bem interessante, um assunto que muita gente tem dúvida, e eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, mas quero tentar, dentro daquilo que sei da palavra de Deus, elucidar essa dúvida de vocês relacionada a esse assunto, ok? Muito bem, o tema de hoje do A Bíblia Responde é maldição hereditária. Estão conseguindo me ver aí? É possível? Tá fácil não. Dá um feedback aí se vocês estão conseguindo me ver agora. Estão conseguindo captar agora aí? É possível chegar a minha voz, a minha imagem para vocês? Escrevam abaixo, por favor, aí. Se continuar a falha, eu vou pedir a vocês 20 minutos de paciência para eu ir em casa e para casa e de casa poder transmitir o A Bíblia Responde, tá? Como é que tá aí? Vocês estão recebendo? Estão conseguindo me visualizar agora? Tá chegando bem a imagem? Como é que tá aí? Me dá o feedback, por favor, para eu poder saber da real situação agora. Como é que tá? Melhorou? Melhorou, que bom. Legal, Júlio. Show, Júlio. Muito bem, então vamos falar sobre maldição hereditária. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que existe a maldição hereditária à luz da Bíblia? Vocês acham que não existe a maldição hereditária à luz da Bíblia? Qual é a opinião de vocês? Deixem seus comentários abaixo, suas perguntas, suas dúvidas. E eu vou procurar elucidar essas dúvidas e essas questões para que tudo fique bem. Muito bem. Bom, existem alguns textos na Bíblia que dão margem a interpretações. Primeiro, dizer que a maldição hereditária ela é aceita por algumas doutrinas, algumas denominações, e não aceita em outras. Tudo depende da visão de cada denominação. Maldição hereditária consiste no seguinte: aquilo que aconteceu na vida dos seus antepassados vai acontecer com você também. Você vai herdar, né, esse tipo de maldição na sua vida por ter sido oriundo lá de cima, da vida de alguém da sua casa, da vida de alguém da sua família, né? Isso é a chamada maldição hereditária. Bom, o texto de Êxodo, no capítulo de número 20, que bom, Thaís, que ficou legal agora. Deixa eu pegar a Bíblia aqui.
o texto de Êxodo no capítulo 20, versículos 5 e 6, ele vai dizer o seguinte: não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira geração, quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, os adeptos da teoria da maldição hereditária alegam, através desse texto, que sim, há maldição hereditária na vida e na família daqueles que recebem esse tipo de maldição, tá? Ocorre que há outros textos que falam de uma forma diferente. Por exemplo, o livro de Ezequiel, no capítulo 18, por exemplo, diz lá no versículo 19: mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Vejam que os filhos não levarão, a maldade dos pais, nem os pais levarão, dos filhos. Então, parece que é uma contradição, mas não há essa contradição. O que acontece é o seguinte: quando Deus dá ordem nos 10 mandamentos, ele dá ordem para o povo judeu relacionado à questão da idolatria. Não esqueçam que texto sem contexto é pretexto para o diabo. Então, ele, quando se refere à maldição à terceira e quarta geração, ele se refere àqueles que se entregam à prática da idolatria, tá? E no próprio livro de Ezequiel, no início, ele vai dar esse alerta no capítulo 18, lá no início, ele vai dar esse alerta, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Mas no verso 2 diz: que tem de vós que me dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi esse provérbio em Israel. Quer dizer, os pais comem as uvas verdes e o dente dos filhos que se embotam. Quer dizer, eles falavam relacionado à questão da maldição hereditária. Então, a minha resposta na Bíblia: existe a maldição hereditária segundo a Bíblia? A minha resposta é sim e não. Mas como assim, bispo? Sim e não, vou explicar. Por exemplo, na vida do ímpio, que não faz parte do povo de Deus, que não é escolha de Deus, que não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, isso pode vir a acontecer. Por exemplo, quantos de vocês já não viram casos do cara que é alcoólatra, porque o pai era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o bisavô era alcoólatra, o tataravô era alcoólatra, ele é alcoólatra. Que o camarada é mulherengo, porque até a 7ª geração dele eram de pessoas mulherengas, e mortes trágicas acontecem na família. Eu acredito que existe essa maldição hereditária em virtude do pecado cometido, dos pais que geraram consequências na vida dos filhos, que não têm Jesus, pessoas que não têm Jesus. Eu não digo o caso de pessoas que morrem tem problema cardíaco porque todo mundo da família teve, morre de câncer porque todo mundo da família morre. Aí pode ser uma questão mais genética, uma questão mais de DNA, do que uma questão propriamente de maldição, quando são questões ligadas à saúde. Então, esse tipo de pessoas que se ligam nessas questões, que não tiveram encontro pessoal com Jesus, pode acontecer sim de haver um tipo de maldição hereditária. Agora, relacionado a quem tem Jesus, isso muda radicalmente, tá?
Eu posso pegar, por exemplo, o exemplo de João 9, quando Jesus foi indagado a respeito daquele menino cego, né? E ele foi perguntado: Jesus, ele foi cego, ficou cego por causa da maldade dos pais ou não? Né? E Jesus disse: não foi por causa da maldade dos pais, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Tá? Então, quando você tem um encontro pessoal com Jesus, você tem uma conversão genuína, um arrependimento e uma mudança de vida, você automaticamente, ao receber Jesus e aceitar o sangue dele derramado na cruz do Calvário por você, você quebra toda a maldição que porventura tem existido na sua família. É automático. Eu não aceito esse negócio de crente que está anos na igreja dizendo que está com uma maldição sobre ele. Então essa pessoa nunca foi convertida, tá? Porque se ela verdadeiramente passou pelo processo de conversão e se entregou de corpo e alma para Jesus, toda a maldição foi quebrada na vida dela, ok? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Separei também um texto aqui da palavra de Deus, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, de Colossenses capítulo 3. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, é porque eu estava com tudo preparado, mas por causa da localização aqui do Wi-Fi, eu estou meio que sem argumentos extras. Colossenses no capítulo 3, no versículo de número... Aí o Kalima está perguntando, é uma pergunta importante que ela está fazendo, tá? Ela está perguntando se o adultério é maldição hereditária ou caráter. Depende. Tem casos também que eu acredito que seja uma maldição hereditária. Mas também muito porque a pessoa coloca no coração dela que toda a família ela teria que ser também, pode ser uma maldição hereditária de família. Ou como pode ser um problema de caráter. Ambas as coisas, tá? Se o histórico familiar fala sobre isso, é talvez um indicativo, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o versículo. Eu agora não estou achando aqui. É um texto de Colossenses que diz que Jesus já levou sobre ele toda a maldição que estava sobre as nossas vidas. É Colossenses 3 alguma coisa, agora não estou conseguindo encontrar, tá? Mas esse texto nos mostra que aqueles que têm um encontro pessoal com Jesus, não existe mais maldição. Mas bispo, eu estou na igreja e estou passando por uma situação que meus parentes passaram. Bom, desculpa a franqueza, será que houve conversão genuína da sua parte? Ou se trata de um problema de saúde que vem da genética, né, do pai para o filho, etc, etc, etc. Todo mundo na família teve câncer, todo mundo na família teve um problema vascular cerebral, né? Depende, a gente tem que examinar caso a caso, tá? Então, o que acontece? Existem situações de pecados cometidos pelos pais à luz da Bíblia, cujas consequências vão acontecer nas gerações posteriores, mas decorrente de atitudes que os pais tomaram. Por exemplo, Cã tomou uma atitude que aos olhos de Deus foi uma atitude triste, e em virtude disso Deus sentenciou a descendência de Cã, uma descendência maldita. Caim também tomou uma decisão que desagradou profundamente o coração de Deus, e Deus também sentenciou algo sobre a descendência de Caim. Davi também, por causa do seu pecado que entristeceu o coração de Deus, Deus sentenciou que a espada não sairia de dentro da sua casa. Tá? Então são situações do Velho Testamento que nos mostram que, dependendo da postura de pessoa relacionada a Deus, Deus pode sim decretar uma palavra
de maldição sobre a vida daquela pessoa e sobre a sua descendência. Povos que se levantaram contra Israel, e Deus sentenciou, amaldiçoou, dizendo que aqueles povos sumiriam do mapa. Então é possível de acontecer. Então, para pessoas que não tiveram encontro com Cristo, é possível haver sim a maldição hereditária. Agora, pessoas que tiveram encontro com Jesus é automático. Você não precisa fazer campanha de quebra de maldição, não precisa fazer jejum de quebra de maldição. Por quê? Se você se entregou totalmente ao Senhor Jesus Cristo, você não se preocupa, porque nenhum tipo de maldição hereditária vai se seguir. Vai seguir sim a bênção de Deus sobre 1000 gerações daqueles que o amam. Que é interessante. Quando Deuteronômio 28 trata nos seus primeiros 14 versículos sobre bênção, o restante sobre maldição, ele nos mostra que tudo depende das escolhas que nós fazemos. As escolhas que nós fazemos vão determinar a bênção ou a maldição de Deus sobre a nossa vida e a nossa descendência. Está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Então a Bíblia fala que, mediante o que se apresenta nas decisões que uma pessoa toma, ela, digamos, semeia nas suas gerações seguintes. A Siloé falou assim: estou amando essa explicação. Minha família tinha maldição hereditária sobre drogas, mas hoje sirvo a um Deus vivo. Glória a Deus por isso. Siloé é isso. Quando alguém dessa cadeia, dessa árvore genealógica, ela entrega a sua vida para Jesus de verdade e sente nojo, repulsa dos pecados que cometeu no seu passado e se transforma numa nova criatura, toda essa maldição é quebrada. Dali para frente se desencadeia um processo de bênção sobre a descendência. Luciana Gomes, bispo, boa noite. Concordo plenamente com suas palavras, mas tenho dúvida. E aqueles que se afastam totalmente de Jesus, ou seja, está desviado, como fica isso? Olha, Luciana, são duas situações. Primeiro, volto a dizer, esta pessoa verdadeiramente se converteu? Porque tem muita gente que está na igreja há 2, 3 anos e não é convertida. Pedro andou com Jesus, Jesus chamou ele de diabo em tudo. E na minha concepção, Pedro só se converteu depois que o galo cantou pela 3ª vez. Estava com Jesus há 3 anos no ministério. Primeira pergunta é: essa pessoa é convertida? Se essa pessoa é convertida e levou uma queda, ela vai voltar e o Senhor vai perdoar, só que as consequências dos erros dela vão permanecer e ela vai pagar o preço por isso. Tá? Agora, se essa pessoa não é convertida, é possível sim que maldição hereditária venha a permanecer em virtude de atitudes tomadas lá em cima. Olha, gente, principalmente questões ligadas à idolatria, questões ligadas a pactos, a trabalhos de bruxaria, de consagração a demônios. São legalidades que o ser humano dá para Satanás. E abre-se uma legalidade no campo espiritual que só pode ser quebrada através do sangue de Jesus. Grande pastor Rivelino, um grande abraço, meu amigo. Boa recuperação da tua cirurgia. Que o Senhor cure 100% da tua coluna, meu irmão, porque tu é bênção do Senhor, pastor Rivelino. Um beijo no seu coração. Então, se a pessoa conhece Jesus e se converteu, quebrou. Se a pessoa não conhece Jesus, pode haver um desencadeamento. Quero lembrar vocês que Adão e Eva pecaram e a maldição da morte veio sobre todos nós. Romanos 5,12, ok? Todos pecaram em virtude da semente de Adão e Eva. Agora, no versículo 15 diz que se pelo primeiro Adão todos foram condenados, veio o segundo Adão, que veio trazer remissão dos nossos pecados e a garantia da vida eterna. Então o primeiro Adão, de capítulo 5, versículo 12 de Romanos, trouxe a morte. Mas o segundo Adão trouxe vida, o segundo Adão trouxe perdão, o segundo Adão trouxe restauração, o segundo Adão trouxe esperança. Então o grande segredo é esse, é você crer que Jesus Cristo passou a fazer parte da sua vida e você se tornou uma nova criatura. Você olhar para trás e ver, poxa, hoje eu sou totalmente diferente de quem eu era antigamente, ok?
Esse é o grande segredo. Agora, tem famílias que estão sendo mortas, destruídas, arrasadas por causa de heranças que vêm lá de trás da árvore genealógica. Só pode ser quebrado através do sangue de Jesus. Então, existe maldição hereditária na Bíblia? Sim ou não? Sim e não. Sim, para quem não tem Jesus, para quem está entregue à idolatria, para quem está no entenebrecimento da mente, para quem tem um espírito adormecido e que ainda não recebeu o Espírito Santo. E não para aqueles que efetivamente se entregaram para Jesus. Repito, você não precisa fazer campanha de quebra de maldição se houve uma conversão genuína na sua vida, ok? Eu espero ter sido claro, espero ter elucidado as suas dúvidas. Se vocês tiverem algumas dúvidas, se inscrevam agora. A Karina Rodrigues, Deus abençoe. Ilka Lima, minha ovelha Isabela, milagre consagrado, Deus abençoe. Tássia Lacerda, querida, Pastor Henrique do Patronato, Carla Barreto, Noêmia Costa, Cristiane Moraes, Júlio, um grande músico do Reino de Deus, Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Raquel Ferreira, que quase não perde, a Bíblia Responde, Deus abençoe tremendamente a sua vida também, querida. Muito bem, então amanhã eu vou estar falando sobre predestinação. A Bíblia Responde amanhã vai tratar sobre a predestinação. Deus quiser, 10h30 estaremos de volta. E o Karima está colocando aqui: eu creio que quando escolhemos decisões corretas, infelizmente pessoas que não acreditam que você se afastando do Senhor, o inimigo faz a festa. Por isso eu creio que sou abençoada e abençoo minha família com toda a sorte de bênção. Que bom, Ilka, continue assim no caminho do Senhor, que nenhuma maldição chegará contra ti, nem praga alguma chegará à sua tenda. 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingida, abençoada. Um beijo carinhoso a todos, Deus abençoe a vida de cada um e um forte abraço.